dia! Sejam bem-vindos a mais um Jornal Criminal. E no Jornal Criminal de hoje, iremos falar sobre o caso que ocorreu no colégio de Bayview. Faremos a cobertura completa do caso, o que aconteceu nesse colégio, quem são os suspeitos, descobriremos a seguir. Meu nome é Barry Rojas, eu sou estudante e meu sonho é entrar em Yale. Eu sou o Cooper, sou estudante e também sou jogador profissional de beisebol. Meu nome é Nate Macaulay e eu também sou estudante do colégio de Bayview. Eu sou a Janei, eu sou estudante e musicista. Meu nome é Maeve, eu sou irmã da Brewing, sou estudante e nas horas vagas eu também sou hacker. Meu nome é Jake, sou estudante do colégio Bayview e estou sendo acusado de matar o Simon. Eu sempre fui considerada uma das mais inteligentes da escola, mas no dia 24 de setembro tudo mudou. Foi a primeira vez que vi Brewin na detenção. Assim como ela, fui injustiçado. Fui parar lá por um celular que não faço a menor ideia de quem seja. Logo, Simon entrou na sala, surpreendendo um total de 0 pessoas. O Sr. Avery pediu pra gente fazer uma redação. Eu não concordei, mas fiz mesmo assim. Quando de repente 2 carros se batem no estacionamento e o professor desce lá pra ver, deixando a Brewin como responsável. Nós estávamos todos olhando pela janela, tá ligado? Quando de repente o Simon começou a falar sobre aquele site palhaço dele lá e falando que tinha um monte de merda da gente, sabe? Aí ele começou a procurar a garrafa de água dele, aí eu fui lá e apontei pro bebedor, tá ligado? Aí ele foi lá e pegou os copos, né? Os copos. E aí quando ele bebeu, mano, já era. Ele reclamou que o gosto estava ruim. No começo a gente achou que fosse brincadeira, mas ele começou a ficar ofegante, vermelho. A gente achou que ele estava tendo uma reação alérgica. Saí correndo para a enfermaria para pegar uma caneta de adrenalina, mas ela não tinha nenhuma. Eu liguei para a ambulância que logo chegou. O professor chegou desesperado perguntando o que tinha acontecido. Fiquei em choque, não sabia o que fazer, só pensava em ver o Jake. Quando o encontrei, desmoronei, só sabia chorar. A Brewin tava lá, pô, mó desesperada, tá ligado? Aí eu ofereci carona pra ela na minha moto, andandandã. Quando eu cheguei na minha casa, a minha mãe me ligou. Ela me disse que o Simon já tinha chegado em estado grave e que ele havia falecido. No dia seguinte, a diretora fez uma homenagem para Simon, mesmo muitas pessoas ainda não gostando dele, por causa do site. Eu sou a melhor amiga do Simon, ou pelo menos eu era. A ideia de criar o site foi minha, só que ele ficou muito obcecado. Nós tava lá, né, pelo corredor, quando a diretora Gupta, né, chamou geral pra sala dela. Eu sou agente Budapeste e tô responsável pelo caso do Simon. Pelas investigações, que o copo em que o Simon bebeu água havia óleo de amendoim. Quando eu saí da detenção, havia um novo post no site de Simon, confessando que alguém matou ele. A notícia dizia: todo mundo odiava o Simon e o queria morto. A diferença é que eu o matei. De nada. De nada. De nada. De nada. No mesmo dia, a minha advogada descobriu o que as investigações já sabiam. Seria o novo post do Simon, onde dizia o segredo de todos nós. Eu roubei os testes. Eu tava com muita dificuldade em química e eu sabia que isso me prejudicaria em Yale. A Brewin me contou tudo o que aconteceu e eu tive que falar para o Jake tudo o que tinha acontecido no dia da praia, que eu fui na casa do TJ. Fiquei furioso. Essa pergunta nunca perdoaria uma traição pelo que meu pai fez com a minha mãe. Ela acabou com tudo. Quando estava na aula de educação física, recebi uma notícia da minha mãe, de que minha avó teve um ataque cardíaco. Quase não falo com o Brewin na escola. Mas aí, eu dei um celular pra ela, pra gente conversar, tá ligado? Fui até o hospital em que minha avó estava. Durante a nossa conversa, ela percebeu que o meu relacionamento com Kaylee era muito estranho, pois parecia sempre que eu tentava me afastar dela. Tinha algo errado com o segredo de Cooper. Mostrei pra minha irmã, pois o rascunho parecia ter sido editado. Eu não tenho mais o Jake, eu não tenho mais ninguém. E aí eu fui pro banheiro chorar. E lá eu encontrei a Janei. A Adi nunca tinha falado comigo, mas ela foi legal no banheiro me oferecendo alguns lenços e colírio. Eu deveria estar falando isso aqui, mas descobri que Simon usava nome diferente para entrar em sites. E, pasmem, os sites falavam sobre tiroteio. Depois do que minha avó havia falado, eu decidi acabar meu relacionamento com Kaylee. Eu e Brewin fomos ao encontro, tá ligado? Onde rolou um mó clima. Só que aí a Maeve ligou, tá ligado? Aí a gente teve que ir pra casa.
porque elas tinham que ir pra delegacia. Chegando na casa de Nate, eu vi uma mulher em sua porta. Sim, era minha coroa, tá ligado? Sempre disse que, ela tinha morrido, que era mais fácil dizer, porque ela, na verdade, tinha me abandonado. Chegando na delegacia, a minha advogada me mostrou um laptop onde tinha um post de Simon de 18 meses atrás. Eles acharam uma postagem que eu parecia bêbada em uma festa. Quando eu vi aquela postagem, eu não pensei duas vezes. Eu não sei comentar algo que agora poderia me incriminar. O meu segredo nunca foi o doping. Minha avó sempre teve razão. Eu nunca fui apaixonado por Killy. Eu sempre gostei do Chris. Eu não tive pra onde correr. Tive lá que falar com a minha coroa, tá ligado? Mas aí não aguentei, tive que sair correndo dali. E fui lá fazer uma surpresa pra minha mina Browning, né? Depois, vá. Eu tava na aula de educação física e eu caí, ralei. E a Jenny queria me levar pra enfermaria, mas eu não queria ir. Eu sugeri que a gente fosse para a casa da Adi para podermos conversar melhor. Aceitei, já que não ia fazer mais nada mesmo, mas eu achei muito estranho, pois a Jenny me pediu um copo d'água, e quando eu voltei com um copo d'água, ela já estava indo embora. Então fui até a delegacia, onde a minha advogada me perguntou se ela queria que meu pai estivesse na sala ou não. Então fiquei sozinho, e a minha advogada me mostrou um post que o Simon tinha postado dizendo que eu era gay. Então, chegando em casa, eu decidi me assumir à minha família, dizendo que eu era gay. No colégio, o Cooper tava muito estranho, e aí ele me chamou no cantinho e se assumiu para mim. Já esperava que esse segredo vazaria, então decidi contar logo a Ed. No outro dia, apareci no quarto da minha irmã. Estava passando uma notícia bombástica na TV. Quando eu desci, eu vi a TV. Tava lá, Nate, sendo preso. Eu fiquei desesperada. Eu sabia que Nate não havia feito aquilo. E aí eu liguei pra mãe dele. E ela me explicou que parece que acharam as canetas do Simon dentro do armário dele. Mano, juro que eu não tenho ideia de como que isso foi parar lá dentro. Durante as minhas investigações, descobri sobre o carro vermelho que bateu no estacionamento e contei para minha irmã. A Browning me contou que ela havia descoberto sobre o carro no estacionamento. O dono do carro era um menino que o Simon contratou. Ficamos chocados com isso e aí fomos procurar mais pistas. Achamos um post onde o ADM dizia que tinha visto o detetive comendo várias rosquinhas. O problema é que eu tinha falado isso pro Jake. Bem, a gente já sabia que Simon tinha pagado aquele menino para que ele fizesse aquele acidente no estacionamento. E que Jake havia postado no seu site. Temos prova que o Simon era um psicopata total. E se ele tivesse se matado? Já que seria uma ótima hipótese, já que ele estava deprimido. Não acreditava que o Jake estava envolvido naquilo, mas eu lembrei que na manhã que o Simon tinha morrido, o Jake que carregou a minha mochila. Tinha tempo que a Jenny estava sumida, então fomos até a casa contar para ela tudo o que tínhamos descoberto. Eu já imaginava tudo aquilo, eu deveria ter mostrado para a polícia a tempo. Eram algumas cartas de despedida onde o Simon falava que gostaria que sua morte fosse uma investigação. Estava tudo ali, todos os planos de Simon, usar nossos segredos para nos incriminar, usar como chantagem. Eu tentei impedi-lo, mas ele já estava com os planos, os posts, tudo planejado. Foi aí que ele contou pro Jake que estava furioso, que já sabia do caso do TJ com a Adi. Simon queria que alguém continuasse com o site depois de sua morte, só que eu falei que não. Jake queria que a Adi fosse culpada. Ele e o Simon plantaram os celulares e colocaram na mochila deles. Eu não podia falar nada porque Jake fez um vídeo fake meu falando como se a ideia fosse minha. Foi Jenny que incriminou o Nate, as canetas no armário, tudo foi ela. Jake estava ameaçando ela. O segredo que foi editado foi o de Cooper, e quem fez isso foi o Jake, porque ele não queria que o amigo dele fosse exposto. Jake estava na porta, então resolvi gravar a conversa deles para usar como provas. Foi quando Jake percebeu que eu estava ali, então ele veio em minha direção e eu caí. E ele bateu com uma pedra na minha cabeça.
No outro dia, eu tava saindo da prisão. Eu não tava entendendo muito bem. Ed tava no hospital e Jake tinha acabado de ser preso, tá ligado? Graças às nossas provas, Jake foi incriminado, mas Nate parecia muito estranho comigo, até que ele decidiu terminar tudo. No fim, fiquei com Chris, e meu pai me aceitou e recebi vários patrocínios. Eu saí do hospital e tudo ficou bem. Minha irmã alugou um apartamento e eu decidi morar com ela. E tudo ficou bem novamente. Graças à repercussão das notícias sobre o caso e tal, e aí eu soube da minha vontade de estudar lá, e eles me enviaram um convite. Fui um babaca de ter terminado com o Brian. Depois que eu saí da prisão, tudo ficou aqui, ó, na minha cabeça, tá ligado? 3 meses depois, eu resolvi encontrar com a mina lá e tá ligado? Nate tava lá com aquela carinha de arrependido. A gente fez um acordo. Se ele fosse assistir um filme comigo, a gente voltaria. Aí a gente subiu na moto dele e... Ai, que susto! Vê se eu não tô mal gostoso. Meu nome é Budapeste, eu sou a agente responsável pelo caso do Nate Jacobs. Não, é Simon. É Simon. De nada. Vai de novo. Calma. De nada. Vai de novo assim. De nada. De nada. De nada. Jake estava na porta, então resolvi usar... Vai de novo. Jake estava na porta, então resolvi... Jake estava na porta, então resolvi gravar a... A gente tava lá com aquela carinha de arrependido e a gente fez um acordo. Se ele assistisse... Meu pai me aceitou e recebi vários patrocínios. Já o cabelo?